Se você é do tipo de mãe que consegue levar bem aí na hora dos lanches, porque o seu filho come fruta, porque o seu filho toma leite, come biscoito, come iogurte, você não tem a preocupação dos lanches, mas está desesperada porque ele não aceita almoço e jantar. Você chegou no lugar certo. Eu recebo com muita frequência essa dúvida: Milene, meu filho não come comida de panela ou comida de sal, né? Depende como você chama aí na sua região. O fato é que muitas mães queixam disso. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o que você precisa saber para melhorar a aceitação do almoço e do jantar. Vamos lá? Mas, caso você esteja aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Aproveita esse momento para se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nada. Toda semana tem muito conteúdo chegando por aqui para melhorar a aceitação de alimentos aí na sua casa. E a forma que você tem de me ajudar a continuar com esse trabalho é dando seu like. Então, por favor, aperta o joinha aí e bora já começar a falar o que você precisa saber para melhorar a aceitação de alimentos na sua casa. Existem alguns fatores que levam a essa recusa e eu vou falar para você quais fatores são, mas principalmente o que você precisa saber para resolver cada um deles. Então, presta bastante atenção porque é fundamental que você tenta investigar aí qual pode ser o motivo que está levando essa recusa na sua casa. Geralmente, quando a criança não come bem, refeições principais, almoço e jantar, tem algum desajuste de rotina. Ou então é por uma preferência alimentar, mas ainda assim você vai ver que é super possível reverter isso. Ou pode ser por causa do tipo de alimento que está sendo oferecido. Pode ser ainda que o desajuste é pela forma com que esse alimento está sendo oferecido ou pela presença ou não dos familiares durante as refeições. Então, olha só. Vamos começar falando aqui da rotina. Gente, rotina é a base do processo e é muito importante que você tenha rotina na sua casa. Não é à toa que ela é a base da alfabetização do paladar. Eu tenho um curso para ajudar crianças seletivas a comer melhor. Eu já estou com 20 mil alunas e eu falo com muita propriedade que é frequente eu ver relatos de crianças que não comiam nada e que passam a comer bem pelo simples fato da família ajustar a rotina. E isso acontece com tanta frequência porque a criança ela precisa de previsibilidade do que vai acontecer. Para tudo, gente, para alimentação não é diferente. Se a criança ela tem horários certos para comer, vai ficar muito mais fácil dela aceitar o alimento sem birra, sem choro, porque ela não vai ser pega de surpresa. Um outro fato que também ajuda bastante quando a rotina está bem estabelecida é que o próprio organismo ele começa a produzir os sinais de fome na hora certa. Gente, isso acontece com todo mundo, né? Quando a gente às vezes está na correria do trabalho, a gente nem parou para pensar que já está chegando a hora do almoço, mas já vai dando aquela fominha, o estômago vai roncando. E aí quando a gente olha no relógio, nossa, já está na hora de almoçar. E é isso, com a criança acontece da mesma forma. Mas se a criança não tem uma hora certa para comer, o corpo não vai dar esses sinais, então, de fome na hora que precisa ser consumido o alimento. Então, estabeleça a rotina. Se o seu filho te ajudar na construção dessa rotina, vai ser muito mais fácil dele aderir sem problema. E aí, gente, você precisa criar uma rotina que favoreça a aceitação de alimentos. Essa rotina, é importante que ela tenha horários certos para que as refeições aconteçam e que você não permita substituições nos intervalos. Sabe aquela situação, né, que a criança não comeu bem e aí uma hora depois ela tá pedindo uma mamadeira, ela tá pedindo para comer um biscoito? Aí é que mora o perigo. Se você oferece um lanche intermediário, vai ficar muito difícil do seu filho realmente comer na hora que precisa comer. Então, nada de substituição, nada de oferecer alimento fora da rotina. As preferências alimentares também vão impactar na aceitação do almoço e do jantar, porque todos nós temos preferências, isso é super normal e as crianças também vão ter, que bom que elas têm essas preferências. E muitas crianças têm preferência pelo doce. Isso é super comum de acontecer porque a criança ela tem contato com o sabor doce desde o útero, porque o líquido amniótico ele é adocicado. Depois ela é amamentada,
E o leite é doce, seja leite materno, seja leite de fórmula, ele tem o sabor doce. Então, o doce é o sabor predominante na vida da criança. Então, é muito comum que as crianças continuem optando pelo sabor doce. E aí, o que acontece? Ela não tem dificuldade para comer, por exemplo, as frutas, o iogurte, o leite na hora do lanche, mas na hora da comida, ela acaba recusando porque não tem a presença do sabor preferido dela ali. E aí, nesse caso, o que você pode fazer é trazer esse sabor doce para as refeições principais. Gente, não tem problema nenhum, tá? A gente pode fazer isso tanto com legumes que tenham um sabor mais adocicado, né? A cenoura, a beterraba, elas naturalmente têm um sabor mais adocicado. Você pode começar a oferecer esses alimentos para o seu filho. Ou então você pode colocar a fruta também na hora da refeição e tornar esse pratinho mais atrativo para o seu filho. Eu só recomendo que você tome cuidado com a quantidade para você não colocar a fruta numa quantidade suficiente para o seu filho comer a fruta e ficar satisfeito e continuar recusando a comida. E de preferência, tente colocar a fruta como parte de uma preparação de maneira que o seu filho não consiga separar. Por exemplo, se você colocar um pratinho de arroz, feijão, carne, legumes e uma banana, o seu filho vai conseguir pegar a banana e comer sua banana. E isso pode fazer com que ele continue não se interessando pelo pratinho. Mas se você faz uma farofa com a banana, é diferente. Vai continuar tendo sabor amigo ali, que ele gosta, e deixando, né, consequentemente, essa refeição mais atrativa. E essa banana, ela vai estar incorporada de uma forma que ele não vai conseguir separar, então vai acabar comendo. Mesmo que ele comece comendo somente a preparação que tem a fruta, tá tudo bem. Você já está aproximando ele do pratinho aí e aumentando as chances dele comer os outros alimentos do prato também. E aí, eu dei só um exemplo da farofa de banana, mas você pode colocar maçã numa salada de repolho, você pode fazer uma carne e colocar um molho de maracujá, um molho de manga, tá tudo bem. Só não se esqueça de colocar a preferência alimentar do seu filho pelo doce no prato do almoço e do jantar para aumentar o interesse dele. O tipo de alimento oferecido também pode impactar diretamente na aceitação. Sabe por quê, gente? Eu vejo com frequência famílias que não têm o hábito de comer tão saudável na hora do lanche e acaba relaxando um pouco mais, deixando a criança comer aquilo que ela gosta, aquilo que a gente chama de alimento de criança, né? Que de criança não tem nada. Mas enfim, as crianças acabam tendo acesso a iogurtes, biscoitos industrializados. E tudo isso, claro, que vai fazer com que essa criança tenha, né, a motivação para comer na hora do lanche, mas na hora que chega almoço e jantar, que essa criança precisa comer comida de verdade, comer os legumes, vai ser mais difícil dela aceitar. Vamos supor que o seu filho já tem acesso a biscoitos recheados. Gente, qual é a chance de uma criança que está acostumada com o sabor tão doce de um biscoito a apreciar o sabor adocicado de uma cenoura, por exemplo? É muito difícil, entende? Então a gente precisa prestar muita atenção no tipo de alimento que você está oferecendo para o seu filho e proporcionar que ele tenha acesso a alimentos saudáveis em todas as refeições. Quando a gente quer que a criança coma bem na hora do almoço e do jantar, a gente precisa trabalhar nas outras refeições também. A gente precisa fazer com que essas outras refeições também sejam saudáveis, porque senão você vai distanciar o seu filho cada vez mais do alimento, porque ele vai continuar preferindo comer na hora dos lanches e evitando comer a comida de sal, a comida de panela. E aí, uma outra coisa importante que você precisa prestar atenção quando a gente fala do tipo de alimento oferecido é com relação à densidade energética. O que é isso? Quando a criança tem acesso a um alimento na hora dos lanches que tem muitas calorias, como no caso do biscoito recheado, essa criança vai ficar satisfeita. E aí, na hora da próxima refeição, almoço ou jantar, ela não vai ter interesse para comer, simplesmente porque ela não tem fome. E aí eu dei o exemplo do biscoito recheado, porque de fato é um alimento com muitas calorias, mas a gente pode pensar em até alimentos saudáveis e que ainda assim vão ter esse efeito. Um leite, né, uma mamadeira. O leite puro, ele já pode impactar, mas se você adicionar alguma coisa no leite, isso vai ser ainda mais grave. Um suco natural, enfim. Essa criança ela pode receber muitas calorias por meio de um líquido
como no caso do leite ou do suco, ou por meio de um alimento que parece muito pouco, né, como o biscoito, mas que tem muitas calorias. E aí a mãe fala assim, nossa, mas ele comeu só um biscoitinho. Mas acredite, um biscoitinho pode ter muito mais calorias do que ele deveria consumir naquele horário. Então, preste atenção no tipo de alimento e garanta que seu filho tenha acesso a alimentos saudáveis em todas as refeições ao longo do dia. A forma com que o alimento é oferecido também é um outro fator que vai impactar. Gente, alimentação não é simplesmente engolir o alimento. Existe todo um contexto, né? Não é à toa que quando a gente está entre amigos, a gente está numa festa, a gente está relaxado, às vezes a gente acaba comendo muito mais do que nós teríamos condições de comer numa situação normal. Eu, por exemplo, eu detesto comer sozinha. E se eu tiver que comer, por exemplo, na hora do almoço, sozinha, eu vou comer de uma forma diferente, eu vou comer menos, possivelmente. Agora, se eu estiver conversando com um amigo, né, gente, pensa bem como que funciona quando você vai aí para um restaurante, para um bar e tá ali petiscando, comendo porções. Gente, a gente come muito mais, né? Enfim, tudo isso é para te contar que o contexto vai impactar muito. E eu vejo muito acontecer a seguinte situação. A criança lancha na frente da TV, lancha no quintal da casa sentado brincando, lancha no quarto enquanto tá montando o quebra-cabeça, lancha em frente ao computador enquanto tá fazendo atividades da escola. E aí, gente, ela acaba comendo mais. Só que na hora dela sentar à mesa para fazer as refeições principais, ela acaba tendo mais dificuldade. E aí vem a queixa da criança que não come comida de sal. Nessa situação, se for o que acontece na sua casa, eu sugiro que você passe a oferecer todas as refeições à mesa, independente do que seja. Se o seu filho tiver que tomar mamadeira, leve ele para a mesa. Ah, Milene, mas é demais. Meu filho gosta de tomar mamadeira deitado na cama na hora de dormir. Pensa bem, gente, a gente tomar um leitinho quentinho, deitado no colo da mãe ou no aconchego da nossa cama, tudo isso vai trazendo esse contexto emocional para a refeição e vai distanciando essa criança cada vez mais do alimento. Porque ela não vai querer sentar à mesa. Sentar à mesa é chato para uma criança, entende? Ela vai preferir comer nessas outras situações. Então é importante que você estabeleça a regra na sua casa de que toda refeição seja oferecida à mesa, ainda que seja a mamadeira. E assim o seu filho ele vai enxergar a mamadeira como um alimento e não, né, como aquele contexto todo que eu acabei de contar para vocês. Outro fator, gente, presença dos familiares na hora da refeição. Como assim, né, Milene? Logo eu já acompanho você no Instagram, eu sei que você fala o quanto é importante sentar à mesa, comer em família, e como que agora você está falando que a presença dos pais pode atrapalhar a aceitação de alimentos. Pois é, isso pode acontecer, mas deixa eu justificar por quê. Quando a família fica o dia todo longe, vamos supor que a criança ficou o dia todo na escola e os pais trabalhando. Quando essa criança chega em casa, na hora do jantar, é o único momento que ela tem junto com os pais. E aí, se essa criança estiver carente da atenção dos pais, necessitando de um pouco mais de tempo de qualidade com os pais, sabe o que ela vai fazer? Começar a recusar a hora do almoço, do jantar, né, dessa refeição que vocês estiverem fazendo juntos. Porque é o único momento que ela tem para estar com vocês. E essa vai ser a forma dela comunicar que ela quer mais atenção, que ela quer estar mais perto de vocês. E se a refeição ela for tumultuada, ela vai ter essa atenção, ela vai ter mais tempo para ficar com vocês, porque se ela comesse rápido, de repente vocês acabariam de comer e cada um, né, ia pro quarto, já ia seguir rotina, bora tomar banho, escovar os dentes, vamos dormir, que amanhã é outro dia, e a gente segue naquela correria, que eu sei muito bem como é. E aí essa criança vai usando esse momento, entende? Então eu não estou me contradizendo, dizendo que não é para fazer refeição em família, é para fazer refeição em família porque ela é super importante, mas garanta que você vai ter um tempo de qualidade com seu filho antes. Gente, que seja 5 minutinhos. Chegou em casa, passou o dia longe do seu filho,
antes de sentar para comer, tire 5 minutinhos para dar atenção para o seu filho, mas é olho no olho, é atenção de verdade, é sem celular, é sem televisão, não é enquanto cozinha, não, é para fazer algo com ele por 5 minutos. E vocês vão ver o quanto isso vai fazer diferença na hora que ele estiver comendo o almoço ou o jantar que seja. Gente, é isso. Te ajudou? Então, por favor, dê o seu like aqui e compartilhe essa mensagem aí com outras mamães que possam ser ajudadas também com isso que eu contei aqui para vocês. Eu espero muito que vocês consigam ter refeições prazerosas aí e que seu filho coma bem não só na hora dos lanches, mas em todo momento que você oferecer. E me siga aí nas redes sociais, que todos os dias eu estou aqui me empenhando bastante para melhorar a relação de todos vocês com os alimentos, tá bom? Beijos e até mais!